Bueno, boa tarde. Continuamos coa xornada de literatura dramática da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e imos agora coa aula maxistral de Micael de Oliveira. Micael de Oliveira é un rapaz, unha persoa moito jove, é moito talentosa, que eu coñeci há poucos anos no Festival Encontros de Novas Dramaturgias, o ND, que teño aquí, que vou mostrar para a cámara. Un festival moito necesario con unha programación de creadoras e creadores, con procesos que estaban en andamento e tamén con propostas innovadoras. O Micael de Oliveira naceu en Francia, no 84, e desde o 1999 volveu para Lisboa. El ten o doutoramento pola Universidade de Coimbra relativo... De Lisboa. De Lisboa, obrigado. Non ten mal. Vaya, non puedo responderte a eso. ¿Puedo ayudar en algo más? Estás ir a falar, activouse só. Desculpas, peço desculpas. Ten un doutoramento relativo aos estudos artísticos de artes escénicas e formou parte, imagino que continúas a formar parte do colectivo 84. Sí. Por aquí teño tamén algún texto dele, a obra completa, o tomo 1, 2006-2014, e tamén outro texto, a Constituição. E naquele colectivo tiñan, no colectivo 84, há un traballo no que se recusa a indiferenza e o teatro como produto comercial. É algo do que partiades, o Joan Romao e máis tú, como dramaturgo. Leio deste traballo que coordenou o Rui Pina Coello sobre o teatro portugués contemporáneo, algún excerto que me parece moito interesante para facer a túa presentación, cando dis que as agresores, cando dixe aquí as agresores do mundo capitalista, a mercantilización de tudo e de todos, a corrupción, e tamén como focades o vosso traballo no teatro, no que as problemáticas non son esclarecidas no espazo seguro da ficción, son absorbidas pelo movimento dos intérpretes e devolvidas aos espectadores sen respostas nen explicações. E tamén que o ponto de partida naquele momento, polo menos, non sei agora, tú me dirás, era sempre o corpo dos intérpretes. Tamén me chamou moito a atención o facto de que se há unha regra para o colectivo, para o vosso colectivo, era non entrar en territorio coñecido, e tamén imprescindível a proximidade física con o rosto, os músculos e a voz dos intérpretes. É como a escrita recebe os impulsos das imagens e da vibração dos corpos, mas non se procede a unha tradução literal dos materiais cénicos, físicos e visuais. É os cruzamentos entre a cena e a escrita dunha maneira máis intuitiva, no que a palabra podía desencadear unha ação e os elementos cénicos podían activar o proceso imagético da escrita. Neste momento, Micael, que estamos no momento no que esa proximidade física, esa posible visão do rosto está posta
en dificultade, imagino tú que agora estás a ensaiar unha nova produción no Teatro Nacional San João, nestes momentos, no Porto. Como levas tudo isto? Como cambiou, como mudou tudo isto? Olha, antes de mais queria agradecer-te, agradecer ao Cesário, agradecer-te a ti, Afonso, e a toda a equipa que está a organizar este evento. Obrigado pela apresentação. E eu respondo-te de uma maneira, vou tentar responder-te de uma maneira muito clara, até porque realmente estou neste momento, como muitos outros artistas, em Portugal, em Espanha, noutros pontos do mundo, não é? Estou neste momento a ensaiar um espetáculo que se chama Festa de 15 anos e que se depara com todas estas questões que acabaste de enunciar. Estes problemas que acabaste de enunciar. Começaste por falar da fisicalidade do corpo dos intérpretes, que são para mim a base de qualquer espetáculo ou de qualquer texto. Portanto, costumo dizer que como tantos outros, escrevo para a pele dos atores. Não consigo fazer de forma diferente. É o meu motor, é aquilo que me dá vontade de escrever realmente. Não escrevo propriamente nunca para, como se costuma dizer em Portugal, para a gaveta, não é? E os textos são sempre escritos antes, mas muito, muito trabalhados depois. Ou seja, pratico uma forma de escrita cênica que também ela precisa de ser ensaiada. E acho que entramos aqui, portanto, numa questão. Como é que está a correr? Nós entramos, portanto, no processo de ensaio recentemente, há 3 semanas. Deveríamos ter apresentado o espetáculo em maio da temporada passada, no São João. Portanto, não foi possível iniciarmos os ensaios, e então congelei o espetáculo, congelei o projeto e remarcámos para agora. Não pensando que seria muito melhor, iríamos ter condições maravilhosas, não. Obviamente que em março, abril, já se estavam a prever enormes dificuldades. Portanto, eu acabei, pela anedota, a primeira versão, que não era bem uma primeira versão, era uma terceira ou quarta, mas era a primeira versão que poderia ser trabalhada, acabei-a no dia em que a Itália confinou. E acabei essa versão em Itália, estava lá. Estava num festival. Portanto, saio de Itália cheio de vontade de fazer o espetáculo, pensando, já tenho um texto para apresentar à equipa, e depois foi uma desgraça sobre desgraça, cancelámos e estamos agora a criar este espetáculo. Queria dizer que criar um espetáculo com uma equipa grande de 20 pessoas num teatro nacional neste momento é difícil, é muito difícil e é quase é quase impossível. E muito o Teatro Nacional tem feito para nos ajudar, mas de facto há aqui limitações, porque este espetáculo, para além de ser escrito para atores específicos, foi também escrito para um espaço específico, o espaço do teatro. Portanto, como podes imaginar, temos tido problemas com atores atores ou membros da equipa com suspeitas de Covid, que têm que ficar em casa. Por exemplo, 30% do espetáculo seria filmado, pré-gravado
nos bastidores do teatro. E neste momento, as próprias instalações de outros teatros. E porquê? Porque chegámos a uma saturação em que os teatros tiveram de responder aos espetáculos cancelados. Portanto, a programação acumulou-se neste período, setembro, dezembro, e não nos é possível, portanto, filmar em condições, com uma equipa de filmagem também grande. Não nos foi possível, portanto, eu na segunda semana de ensaios tive de cortar 30 páginas, portanto o espetáculo teria mais ou menos 3 horas, passou para quase 2 horas, vá. Tive que cortar a proposta estética, não é? Porque estamos a falar de uma proposta estética. Uma coisa é ires alterando o projeto, os teus espetáculos, à medida que o ensaio decorre, que os ensaios decorrem, não é? Outra coisa é teres de rever esteticamente, formalmente, o teu espetáculo, o teu texto, tendo em conta a impossibilidade de o fazer. Portanto, para mim foi logo foi de uma brutalidade. Parámos os ensaios, quando percebemos que não íamos conseguir filmar, que talvez não iríamos conseguir apresentar o espetáculo, porque nada nos garante, não é, que consigamos estrear. Esta é a realidade. Obviamente, não há indicações governamentais contra, ou seja, em princípio estrearemos, mas estamos sempre à espera das medidas anunciadas semanalmente. E, ou seja, como fazer? Como tratar o assunto? Como retrabalhar o texto? Como retrabalhar a encenação? Porque para mim, texto e encenação são uma e mesma coisa. A encenação alimenta-se da escrita e a escrita da encenação, e o texto final resulta desse diálogo. Como fazer? Eu não sei se tenho uma resposta, mas aquilo que eu quero fazer é não mascarar, não branquear a nossa proposta original. Ou seja, e que isto faça parte do discurso do próprio espetáculo. Ou seja, o facto de não haver, por exemplo, cenografia, o facto de não haver um certo elemento, outro, etc., mais gente na equipa também, mais, por exemplo, figurantes, esse facto não pode ser escondido. Sabendo que se trata, a minha proposta inicial era, digamos, fazer um espetáculo baseado num texto com pendor dramático. Pela primeira vez, devo dizer. Portanto, aquilo que eu queria era não mascarar, não esconder as dificuldades. E obviamente, abrir o espaço do palco, abri-lo a quem estiver a ver-nos. Porque neste momento, nós todos somos uns resistentes, não é? Estamos a resistir, de certa maneira. Estamos a tentar responder a uma pergunta futura que um dia nos vamos colocar, é: onde é que tu estavas quando isto tudo estava a acontecer, não é? Quando a pandemia estava no seu auge, onde é que tu estavas? E eu não queria dizer, eu estava numa ilha, ou estava em casa, ou estava bem protegido. Eu acho que nestes momentos, como qualquer outro artista, ou como qualquer outra pessoa de qualquer outra profissão, temos que nos posicionar também politicamente, e no nosso caso, sendo o palco uma espécie de parlamento, de espaço público, de debate de ideias e também de troca emocional, eu acho que é muito importante estarmos presentes
mas também, ao mesmo tempo, dizer que as condições para o fazer são extremamente difíceis. Ou seja, sem responsabilizar ninguém. Porque não podemos filmar, não vou responsabilizar o mundo, não vou responsabilizar o teatro, os teatros, não vou responsabilizar absolutamente ninguém. Estamos a atravessar um momento em que, de facto, todo o nosso discurso, baseado muitas vezes em atirar a culpa em alguém ou numa instituição, acabou. Não vamos entender, ou seja, é uma abordagem completamente diferente nos ensaios, por exemplo. Nos ensaios privilegiamos a vida, o convívio, a convivência, porque os atores às vezes não se conhecem e não têm tempo para se conhecer fora, e o teatro trata de uma dimensão muito sensível, inclusiva entre os intérpretes e entre os elementos das equipas. Portanto, como é que está a correr? Está a correr. Não está a correr nem bem, nem mal. Está a correr. E acho que não podemos, neste momento, querer muito mais do que nos comprometermos com um trabalho que consideramos importante, e fazê-lo da melhor maneira, mas com uma disposição outra, com um modo de estar diferente, com uma atenção diferente também. E perceber que vamos fazer algo para também resistentes, para pessoas que vão ao teatro e que são também resistentes. Portanto, é preciso ter esse fator em conta. O jogo muda, não é? Portanto, respondendo à tua pergunta de forma clara, é isto que eu tenho para te dizer. E depois há outras questões. A questão, por exemplo, de se estrearmos, o que é que vamos ter em palco? Porque se não estrearmos, por exemplo, investir na cenografia, investir em muitos elementos do espetáculo, pode ser totalmente estúpido, de uma certa maneira. Pode ser contraproducente, porque nós vamos precisar, obviamente, daquele montante, não é? Talvez para podermos redistribuir às pessoas. Ou seja, ou então para reforçar um próximo projeto, tendo em conta este contexto e tendo em conta que a principal preocupação não é já o âmbito do estético, mas o âmbito moral em relação às próprias questões de produção. Portanto, isto também subverte absolutamente, para mim, todos os princípios com os quais eu começava a trabalhar. Obviamente que eu sempre gostei de cuidar das pessoas, não é? Porque o teatro é também, sobretudo, estas relações entre todos. Mas eu acho que este ponto ficou muito, muito, muito agudizado, ficou muito importante. Portanto, é uma conclusão. E eu acho que também temos que ultrapassar isto, ou tentar, não é ultrapassar, é passar por isto com uma ideia daquilo que nós somos também, e daquilo que poderemos vir a ser mais tarde. Eu acho que não é um momento para escrever aquilo que pensávamos escrever. Não é um momento para... é um outro momento. É uma espécie de... estamos a ver um estado de guerra, embora não estejamos em guerra também. No entanto, há muitas semelhanças, não é? Temos, obviamente, a vantagem de não estarmos em guerra, e acho que isso também tem que ser dito de forma clara. No entanto, estamos em condições, estamos a viver as condições, alguns aspectos da guerra. E reparem que durante a guerra os teatros também costumavam estar abertos, não é? E as pessoas iam muito ao teatro, iam muito ao cinema.
E agora, às vezes, isso também não nos é possível. Portanto, acho que socialmente estamos a atravessar um período muito delicado, muito complicado, e creio que estamos num momento é o momento ideal para falarmos. É o momento ideal para de facto pensar no outro. E obviamente que isto, ou seja, se as relações sociais se estão a deteriorar, não é? Porque também é disso que se trata, nós vamos ter que tentar fazer com que elas voltem a existir através de alternativas. E essas alternativas é preciso pensá-las ainda, porque creio que o virtual não responde a tudo, e também não podemos suspender todas as nossas atividades durante 1 ano ou 2. Portanto, é realmente descobrir ou tentar pensar em alternativas que também não sejam fáceis, mas que possam atuar como plataforma de compromisso. E essas formas de apresentar, estou-me a debater com elas também por causa dos Encontros de Novas Dramaturgias, do Festival Land, de que falaste logo de início. E é também paradoxal, porque pronto, tu mostraste a última edição, não é? Mostraste a programação, e esta, ou seja, o material que tu mostraste é a programação de 2019, e nós em 2021 iríamos festejar, digamos assim, os 10 anos, os 11 anos do festival. E íamos fazer esse festival não só numa cidade, como costumava acontecer, mas em 3. Íamos, obviamente, apresentar em Coimbra, que foi a cidade que acolheu o projeto, depois de ter sido estreado a sua primeira edição no São Luís, em 2010. Portanto, passámos para Coimbra, e fizemos, portanto, 2015, 2017, 2019 em Coimbra, e nesta edição íamos estar em Coimbra, Guimarães, e em Viseu, no Teatro Viriato. Neste momento, eu não sei o que pode vir a acontecer, porque também não sei como é que a escrita se está a reinventar. Eu, obviamente, que só te estou a dar o meu ponto de vista também de dramaturgo, não é? Não sei, no entanto, ainda como é que os outros dramaturgos vão responder também com as suas formas a esta crise. Esta crise que pode durar algum tempo, pode durar mais 1 ano, pode durar 1 ano e meio, 2 anos, nós não sabemos. E aparente esta incerteza que eu estou a tentar também acolher os projetos dos outros dramaturgos, estou a falar com eles para saber qual é a melhor forma, além do virtual, além do Skype, além do Zoom, além do imaterial, não é? Como dialogar com as pessoas, com os leitores, e como, sobretudo, desenvolver uma prática de escrita muito virada para o palco, e já não só teatral, não é? Porque quando falo de escrita, e vocês tiveram uma mesa, creio, que também abordou essa temática, mas o Festival Land não é um festival dedicado à escrita para teatro, não é um festival dedicado ao livro, é um festival dedicado à escrita em cena, à escrita de cena, para parafrasear Bruno Tackles. Portanto, ou seja, se fosse um festival literário, eu acho que poderia ainda ter algumas questões resolvidas, mas tratando-se de um festival que apresenta processos de escrita nas suas mais variadas formas, teatro, dança, performance e outros, portanto, eu sinto-me neste momento com muitas dúvidas sobre como fazer, por que fazer também.
qual é a pertinência de fazer um festival? Não é? Para mim, a ideia de festival tem na sua raiz a ideia de festa, não é? Um festival é para festejar algo, não é? E de forma, neste caso, no caso do Festival Ente, de forma bienal. Portanto, existe aqui uma série de dúvidas que eu tenho sobre como programar a escrita ao vivo, basicamente. Pronto. Como programar a escrita, dices? Ao vivo. Ao vivo. Eu teño aquí no libro o que facía mensal, o do Teatro Portugués Contemporáneo, cando dix que para o colectivo 84 non ter medo de dizer, non ter medo de fazer, é a exixencia implacável de un teatro atento ás circunstancias sociais e políticas, comprometido aquí e agora con a revolta. E agora estamos nun momento, non sei se é un momento de revolta, mas é un momento, eu acho que o máis difícil de todos os momentos que coñecemos. É esta que está o que tú lanzas de como programar a escrita ao vivo neste momento, acho que é un desafío enorme, que nos exige un esforzo moito grande de, non sei se de reconcepção da concepção que nos tiñamos até agora da criação teatral. Não sei. Sim, é verdade que mencionaste a palavra revolta, não é? Sim. E eu comecei, e nós de facto, ou seja, o espetáculo que eu vou fazer, a festa de 15 anos, é obviamente é um espetáculo político, não é? E está-se a tornar político duas vezes. Portanto, tanto no tema como agora no ato de apresentar. E eu só estava a pensar criar uma destas dimensões, não é? Que era oferecer um pensamento sobre a coisa política, sobre a coisa pública, e não estava a pensar, por exemplo, criar um modelo metateatral. Ou seja, eu já estava cansado um pouco do meu próprio trabalho, na metateatralidade, a ausência da quarta parede, também estava cansado da dimensão épica dos meus últimos espetáculos, e queria mesmo, neste contexto, escrever laços entre personagens, entre atores, escrever laços, escrever intimidade, e fazer com que o político nascesse desse sítio, desse ponto. E é por isso que o espetáculo, enfim, e o próprio texto, põe em cena um conjunto, ou seja, põe em cena uma família que adota, uma família muito rica, estamos a falar de uma família mesmo muito rica, que adota um indivíduo sem sexo, híbrido, a família não sabe quem ele é, e essa adoção é uma adoção interesseira, é uma adoção que tem a ver com a saúde da própria família. Portanto, a família adota porque os filhos têm problemas de saúde grave e precisam sempre de órgãos, ou um pulmão, ou um pouco do fígado, ou seja, só para tu perceberes, eu entrei neste confinamento com um texto que tratava de saúde, das temáticas da saúde, e da temática do dinheiro, da temática do poder e também, obviamente, da colonização, porque essa pessoa que vem de fora, que é adotada, é brasileiro. Portanto, eu tinha aqui um caminho cruzado, tendo em conta uma espécie de, em pano de fundo, um ar de terror que eu queria instaurar, um desenho
cénico, inspirado muito em filmes de terror, não é? Nas ferramentas que o cinema de terror utiliza, como forma também de, 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 de despertar o pensamento político de outra forma. E aquilo que me apercebi, obviamente, com este pandemónio de pandemia, eu percebi que isso seria impossível. Que eu não poderia, obviamente, criar um espetáculo tendo em conta o medo e o susto que ele próprio poderia despertar. Ou seja, esta ideia inicial de relação com o público desapareceu completamente. No entanto, o que é que sobra? Não é? E muitas vezes nestas circunstâncias, não é? E acho que estamos a atravessar realmente por um período que eu, com 36 anos, nunca conheci. O que é que nos sobra? E o que é que sobra ao próprio texto? Não é? O que é que sobra para não tapar, para não disfarçar? E é também isso que eu pretendo fazer com o Festival Land. Não entrar numa espiral de nova normalidade, não é? Que é algo que toda a gente, enfim, é um chavão, é uma expressão, esta nova normalidade. Isto não é normal, isto nem sequer é uma nova normalidade. A normalidade tê-la-emos, espero eu, em breve, mas não sabemos quando. Portanto, a nossa prática artística, tanto na escrita de um texto, como na encenação, como na organização de um festival, tem de ter em conta este lugar temporário e suspenso, em que muitas coisas estão aqui em jogo, não é? Porque também não podemos parar as nossas lutas, não podemos parar a nossa moral. A moral não para. Os nossos ideais não param. No entanto, é preciso, para mim, eu falo sempre, desculpem, mas neste momento da história, tentar envolver mais gente no meu discurso parece-me sempre um pouco fantasioso e perigoso. Portanto, é preciso realmente pensar as questões políticas, como eu acabei de te dizer e enumerar, por exemplo, o pós-colonialismo, como é que nós nos ligamos aos outros, ao nosso passado, não é? À economia do passado e à economia do presente dos outros, à discriminação. E há uma série de questões que continuam, obviamente, a ser pertinentes e que têm que continuar a serem pertinentes. No entanto, como contar isto? Não é da mesma forma, com certeza. Não é da mesma maneira. Não é com as mesmas palavras. Não é da mesma maneira. Eu estou agora a escrever a reescrever um texto que data de 2009, creio, 2009, 2010. E é um texto que quero reescrever, que tenho de reescrever, porque vai ser montado em breve. E é um texto curto, e eu fiz o exercício de ir ao meu... Portanto, é este texto que se chama Lições para a Sobrevivência, que está aí na obra completa que tens aí na mão. E é um texto que eu escrevi na altura, em 2000 foi em 2008, 2009, enfim, foi em plena crise económica. Foi quando a crise económica começou realmente a fazer-se sentir. E para mim isto é um desafio, que é como dizer aquilo que eu já dizia, mas hoje. Será com a mesma violência? Será que eu quero instigar a violência no leitor? Será que eu quero será que eu procuro uma empatia de destruição? Ou de revolta pela revolta? Ou então tenho de pensar de outra maneira? Como é que eu vou reescrever isto? Sem, no entanto, perder a sua força, porque é um manifesto. As lições para a sobrevivência é um grande manifesto, muito inspirado também no Morro como País do Dimitris Dimitriadis, que cheguei também a trabalhar com o João Romão.
Portanto, são questões, ou seja, os princípios, as ideias, o teu ideário permanece, mas a forma como isto tudo é transmitido a quem está connosco é que tem também de ser repensado, além da própria concretização formal do objeto, além de saber se é virtual, se não é virtual, se é isto, se é aquilo, porque depois, pronto, são canais, mas o ato primário de escrever envolve uma outra maneira de olharmos para os nossos textos e olharmos para aquilo que fazemos também. Isso, assim, em tom também de anedota do próprio dia-a-dia, a maneira como nós falamos com as pessoas, o cuidado com que temos que ter agora, um cuidado redobrado ao falarmos com as pessoas. Porque vivemos numa sociedade, de facto, saturada e isolada da saturação. Isto é inédito. É inédito. Portanto, quando falas desta dimensão política do meu trabalho e do trabalho também do John, quando falas de revolta, eu digo revolta sim. O plano político, obviamente que sim, ele está lá sempre, também está lá sempre, sobretudo agora. Eu acho que neste momento, um ator em palco, uma atriz, um intérprete em palco, sem texto, durante 1 hora, com pessoas à sua frente, é em si um ato político. Dar um beijo em cena é um ato político. Ter dois intérpretes que tocam um ato político. Ou seja, vivemos num mundo mesmo diferente, não estávamos à espera, e eu acho que isto tudo tem que estar no palco. E temos que fazer aquilo que eu costumo dizer, meio a brincar, meio sério, estamos a fazer um teatro de guerra. Também. Eu vou muito, tenho lido teatro de Piscator, por exemplo, não é? Em que ele criou, num contexto histórico violentíssimo, Brecht, obviamente, Heiner Müller, e tantos outros, para perceber como é que cada um também lidava com estas dificuldades, que muito mais densas e muito mais sangue, não é? Enfim, mesmo assim a taxa de mortalidade que nós temos não tem nada a ver com as grandes guerras que conhecemos, embora esta escala que estamos a viver seja descomunal, não é? Mas é realmente um pouco entrar em diálogo com quem já esteve neste lugar de perturbação, neste lugar de não se consegue fazer teatro, de como é que nós vamos falar com as pessoas, como é que vamos falar. É porque eu gosto muito de reduzir o ato teatral, o ato cénico, não é? Que é alguém que transmite alguma coisa a outra pessoa. É isto. Não é? Então, e como é que isto tudo se faz? Não me parece que tenha soluções imediatas, a não ser, por favor, não camuflar o que estamos a viver. Não fazermos espetáculos que, ok, podiam ter sido feitos por altura. Eu acho que também o teatro, a nossa própria cultura, pede-nos isso. Pede-nos para pensar mais. Pede para nos situarmos enquanto cidadãos também. Portanto, sim, revolta, sim, mas uma revolta talvez com aquilo que tu tens nas mãos, que é a Constituição. Teño nas mans a Constituição porque, bueno, há moitos fragmentos de textos teus que resoan neste momento e o inicio da Constituição traz tamén outro conceito que acho que é importante. O actor Pedro dizía: boa noite a todos, sexan moito benvindos, é mesmo un prazer fazermos este espetáculo nun momento
tão específico como o nosso. Pensamos que era necessário abrirmos um pouco os bastidores da nossa história recente. A política é isso mesmo, transparência e verdade. Dois termos totalmente avessos ao teatro. Mas também tivemos isso em conta. Não é por acaso que o espetáculo é constituído por aquilo que houve de mais genuíno entre nós. E ficamos com o melhor, ou seja, com o verdadeiro. E decidimos correr esse risco. A verdade acima de tudo. A verdade, o risco, é um momento de transparência. Como se move isto hoje? Claro, claro. A Constituição, eu tenho pensado, eu não penso muito nos meus trabalhos, não tenho essa, não faço esse exercício. Eu muitas vezes escrevo e deixo morrer, enceno e depois nunca mais me lembro. Aliás, não me lembro dos títulos às vezes. Eu citei-te as lições sobre a sobrevivência e acho que me enganei no título, Afonso. Portanto, só para tu perceberes o nível, eu não tenho muitos dos meus textos em conta e faço-os e depois pronto. É por isso que eu faço as obras completas, que é para organizar e para não me esquecer. Nem é propriamente para muitos leitores, é mesmo quase para mim, que é, ok, está aqui tudo. Ou tudo aquilo que eu quero. E não tudo. E tenho pensado na Constituição que eu criei em 2016 no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, e que escrevi o texto num período muito, muito delicado também, que foi durante a crise económica. Essa crise económica iria iria pelo menos bater-se a partir de 2017, 2018, mas estávamos ainda a viver as perturbações financeiras impostas, por exemplo, pela Troika. Os nossos salários foram cortados, os nossos, digo, mundialmente também, ou pelo menos em grande parte do mundo. Portanto, foi nesse momento que eu percebi que eu vivi a minha primeira grande crise. Nós todos vivemos, todos da minha geração. Tenho 36 anos e volto a repeti-lo. Isso é muito importante porque há pessoas mais velhas que terão vivido coisas muito mais intensas, enfim. Não foi o primeiro resgate financeiro a Portugal. Mas foi escrito, portanto, e encenado num momento histórico também. E aquilo que tu acabas de ler, este pequeno trecho de texto, é muito irónico também, porque joga com muita coisa, joga com o facto de propores a quem está a ver, não é a quem está a ver, de propores uma verdade, ou verdades, não é? De o que é genuíno, não é? E eu queria mesmo, ou seja, essa introdução tem esse caráter quase irónico de pensar o genuíno, o verdadeiro e aquilo que uniu aqueles atores, e falo da ficção, não é? Porque a Constituição é muito simples, são 4 atores que foram chamados pelo novo governo, no momento pós-revolucionário, e basicamente o governo disse aos 4 atores escrevam a melhor Constituição do mundo, porque vocês, mais do que ninguém, representam a população. Portanto, há aqui também uma ironia no que é representar. Como eles não... Pronto, em termos ou seja, a nível da ficção, não é? No plano da ficção, os atores, pronto, foram escolhidos, reuniram-se, foram fechados num teatro, aliás, num ginásio, não foi num teatro, foi num ginásio, para pensar essa nova Constituição, mas ninguém sabia nada sobre o que é uma Constituição. Então, um dos atores propõe um artigo único, e esse artigo único é o amor. Pronto. E, obviamente, que
não é nada, não foi fácil, não é? Na ficção, ou seja, o grande debate, muito inspirado também de muitas obras de Platão, digo muitas porque fui mesmo ao Fedro, mas é mais até ao Fedro, pronto. Portanto, o que é o amor na política? O que é o amor nessa honestidade? O que é o amor genuíno? O que é o amor que pode criar coesão? Não é? Porque no plano ficcional da Constituição, o amor foi uma proposta para, digamos, juntar todos os elementos da complexidade humana através deste sentimento, deste amor. Obviamente que a coisa corre mal e pronto. Mas eu acho que eu volto algumas vezes à Constituição e tenho voltado a ela porque creio que vou dizer um clichê, mas é um clichê que acho que nunca fez sentido e agora está a fazê-lo de forma gigantesca. Eu estava... Não, desculpa. Não, era a reflexão sobre a verdade. Eu agora estavas a falar dos atores a criar unha nova Constituição. Eu acho que os teus textos, unha das coisas que a mí máis me sorprende é que é como se não houver personagens quenes falan sempre son actores e actrices. É como se a tua palavra, a palavra que tu escreves lá na página, sugerisse ou invocasse umas situações de jogo, umas possíveis situações de jogo, mas sem partir de umas identidades de ficção. É como que, ao ler estes textos que tenho cá, eu não tenho uma percepção de que esteja a ler uma peça com personagens. Tenho como a percepção de que estou a ler as vozes de atores reais. Sim. Então, a minha pergunta é como se faz isso? Quero dizer, porque acho que é uma coisa muito curiosa, não? Porque são peças complexas, ao mesmo tempo não é uma peça rapsódica, não sei, não é um manifesto só. Há a complexidade dessas pessoas nesse jogo, nesse palco no que estão a interagir e a jogar. Essa complexidade fica na peça e também fica algo dessas pessoas. Sim, tens toda a razão. Eu quando escrevo, eu antes de escrever, eu escolho com quem vou trabalhar. Tenho esse privilégio. Eu nunca parto para um espetáculo, para um projeto de escrita, sem saber a minha equipa, sem saber com quem eu vou conviver e com quem também quero conviver e com quem me pode trazer da sua própria experiência. Ou seja, eu quando convido um ator, não é para convidar um ator para repetir um texto. Eu quero estar próximo dele, quero ouvir esse intérprete, perceber o que é que ele acha daquilo que eu estou a escrever, como é que cabe na sua boca, no seu corpo. Interessa-me isso. No entanto, interessa-me, é fundamental, não é? O problema deste espetáculo, da festa de 15 anos, um dos problemas com que me deparei foi justamente porque o elenco mudou 3 ou 4 vezes. Portanto, para mim, abalou totalmente a forma de escrever. No entanto, eu ia reescrevendo à medida que os atores deixavam o projeto. E convidava outros. Portanto, cada vez que havia um novo ator a entrar, eu reescrevia uma versão. Ou seja, se havia uma troca de atores,
há uma troca de texto. Não é que o ator novo que se incorpora tem de decorar esse texto e adaptar-se ao texto. Pois, não é isso. É reescrever totalmente o desenho daquela voz, tendo em conta o intérprete que está comigo e que vai estar no espetáculo. Então, a escrita é um processo de convivência. A escrita é sobretudo um processo de convivência. Eu tenho, ou seja, nos ensaios, gosto de pôr os atores a improvisar, porque alimento o meu próprio texto. Eles são um pouco co-autores daquilo que eu faço. Eu corto o texto em relação também à presença de um outro ator. Por exemplo, às vezes, se um intérprete não consegue dizer isto, aquilo, aquele outro, se não lhe cabe no corpo, eu corto. Não é, ou seja, não é esforça-te. Não. Tu não consegues fazer isto e não é por questões técnicas, ou porque és mau, ou porque és mau ator. Não é. É por uma outra questão. É porque não lhe cabe na pele, não lhe cabe no corpo. Sabes? E isto às vezes estamos mais no lugar do indizível. Eu também não consigo explicar isto muito bem, mas é algo muito concreto. E os atores percebem perfeitamente. Não é? Os intérpretes percebem os cortes que eu faço. E às vezes as reescritas que eu faço. Vou agora, por exemplo, dar um texto novo a uma pessoa da equipa, porque eu sei que também ele está a atravessar por um momento complexo. Nós não conseguimos fingir toda a emoção. Nós temos que jogar com aquela que existe dentro do intérprete. E dentro de mim, e dentro dos elementos de toda a equipa. Porque não se trata só de falar de atores, não é isso. É difícil criar uma emoção ou um efeito que soa minimamente honesto se o ator já não tem isso lá na sua própria vida. Entendes? E não vale a pena passar o tempo todo do ensaio a tentar reproduzir isso, porque não me interessa. Portanto, é por isso que escrevo mesmo para o corpo dos atores, para as suas vozes, para o seu cabelo, entendes? E não é numa ideia de fascínio do que eu tenho das pessoas, não é. É mesmo para haver um encaixe simples e que não cria atrito. Porque para mim um intérprete é um porta-voz. E é um porta-voz de um texto. Um porta-voz de um movimento, de uma coreografia. Mas está a transportar algo. E o que me interessa não é como é que cabe lá dentro, ou seja, como é que ele vai carregar. O que me interessa é o ato de dar a quem vê. No entanto, como podes ver, como tu disseste, eu não estruturo os meus espetáculos ou os meus textos com a ideia de personagem. É por isso que os nomes dos atores Pronto, eu não invento nomes, porque também não há densidade psicológica suficiente para criar um João, uma Joana, um Tiago, um Afonso. Ou eles se chamam Afonso, ou também não lhes vou dar outra... Eu não sou pai de ninguém, não sou padrinho de ninguém. Eu não vou batizar as pessoas para lhes oferecer o nome, sabes? E eu acho que isto tem consequências. Também se percebe que o texto tem quase uma autonomia quando é dito. Muitas vezes o texto é como se ficasse por cima da cabeça de toda a gente, do palco dos atores, é como se ressoasse na sala para ser ouvido. É por isso que eu também por exemplo, eu não gosto muito de movimento em palco. Não gosto. Todo o movimento é uma espécie de fingimento de que estamos a ir para um sítio qualquer, de A para B. Mas por que tu vais de A para B? Diz isto. Diz este texto com a tua voz. Com uma dramaturgia, obviamente, por trás, não é? Porque
Depois, tudo isto, não é? Tudo isso é sustentado por uma dramaturgia que engloba o texto, a encenação, não é? Engloba o jogo, o jogo dos atores, é muito para além. Mas sim, para responder à tua pergunta, acho que é isso. Não sei se respondi a tudo, mas é mesmo algo que caracteriza a minha maneira de fazer, mesmo quando a forma é supostamente dramática. Atenção. Mesmo quando supostamente tens personagens ligeiramente mais desenvolvidas, ok? Mesmo assim, eu não largo o palco, não largo os atores, não largo as ferramentas de produção que para mim condicionam absolutamente tudo. Portanto, eu sinto-me ao serviço de uma equipa e o texto tem que servir a equipa. Iso liga un pouco con a nota de autor que pois ao final da obra completa cando dices o texto para teatro cando publicado é un corpo morto. A nosao de obra completa remétenos para o lugar do paradoxo. Nenhuma obra de teatro é, en libro, completa. A incompletitude é a súa principal característica. A morte encóntrase con o texto no acto de impresao. A questão esta de a obra, o texto e a palavra no texto como algo incompleto. Sim, mas isto é uma visão partidária, muito, ou seja, eu também sou investigador e professor de teatro. Eu não vou poder dizer isso aos meus alunos, não é? Porque isso seria retirar totalmente o poder ao leitor de falar com o texto ou de falar com o espetáculo. Portanto, eu agora vou transmitir-te a minha, digamos, a minha ideia sobre o que é um texto e para que serve um texto. Não é? E é uma ideia também que existe dentro de uma militância em relação ao teatro contemporâneo e à dramaturgia contemporânea. E o que tu acabaste de ler também é muito inspirado em Platão, na figura de Sócrates, creio que é no Fédon, em que o Sócrates diz que critica as pessoas que têm livros em casa. Critica porque ele acha que esses livros podem dar a ideia errada de que quem os tem, os leu e tem esse conhecimento, não é? E depois também Sócrates passa para um outro tema que é um tema muito ligado, que é o texto não responde, não é? É por isso que Platão escrevia em diálogo, porque é a única maneira que ele tinha, não é? De fazer jus um pouco a este ensinamento de Sócrates. Portanto, como o texto não responde, então vai responder-se ele próprio, em forma de diálogo. E de facto, para mim, o texto é algo vivo. O texto não é algo. O texto para teatro, atenção, é muito específico. Não estou a falar sequer de toda a literatura, estou só a falar do texto para palco, do texto cênico. São textos que são feitos para os meus, principalmente, enfim, obviamente que há vários casos, mas os meus textos são feitos para serem vividos e não para serem lidos. Eu não tenho uma grande preocupação com o leitor, tenho uma preocupação com o espectador, até porque são tempos diferentes, são tempos de escrita diferentes. Mas não achas que os textos também podem gerar um espectador, um leitor espectador, na sua capacidade de... Totalmente. Sim, é isso que eu te estava a dizer no início. Contudo, eu não quero defender essa ideia, que ela existe, não é? Eu prefiro defender a outra, que é façam, criem, escrevam para o presente e escrevam para o momento. Escrevam para qualquer circunstância.
que haja urgência na escrita. Obviamente que essa urgência pode passar para um livro, pode ser lido, até pode ser remontado. A Constituição foi remontada 4 ou 5 vezes, não por mim, e com outros atores. Foi montado em Nova Iorque, foi depois para Los Angeles, foi feito em Madrid, e foi feito se calhar noutros sítios, mas não me lembro agora dos teatros. Né? Obviamente que pode haver uma reposição, mas costumo dizer, já não tem nada a ver comigo. Já. Claro, mas claro que um texto tem sempre um leitor, não é? Agora, para o meu fazer, até para o fazer concreto, entender os ritmos, as pausas, tudo isso não são pausas literárias, são pausas de palco. Que eu testo em palco depois e que eu mudo, não é? Para ficar de facto com a versão que passou pela vida, pelo corpo dos atores. Mas pronto, Por exemplo, o próprio, só agora para parafrasear o Rodrigo Garcia, ele costumava dizer que nunca iria fazer um clássico, errado, porque ele fez, nunca iria fazer um clássico para não transmitir ideias e uma moral que não lhe pertence e que também talvez não pertence ao seu tempo. Era alguma coisa assim. E nós vamos um dia também vamos ter que um dia de constatar que o tempo é mais do que o tempo a passar. Que o modo de escrever, o modo de falar, tudo isso se altera. Portanto, ao optamos por uma ideia patrimonial do texto, não é? Como texto universal, enfim, patrimonial, canónico, ou optamos pelo oposto, que é tentar escrever o presente, seja ele qual for, ou o futuro. E obviamente que isto tudo não é incompatível, não é? Há reescritas, eu já reescrevi muitos mitos, mas aproveitei o eco desses mitos para com liberdade total, corresponder pelo menos ao meu presente e à minha própria cabeça, e tentando fazer com que isso possa ser transmitido aos outros, a quem esteja a ver, e até a ler, olha, e até a ler. E agora, neste momento que estás a traballar como senador, tamén como autor, porque estás a escrever, non? A festa dos 15 anos, imagino que estás tamén a escrever. Sim. Com unha equipa moito ampla e até que ponto o texto... Eu acho que sí, que o texto pode, mas gostaria de que tu dizesses a tua opinião a este respeito. Até que ponto o texto pode capturar e continuar a produzir numa leitora ou num leitor no futuro aquilo performativo e aquilo inefável? Ou seja, até que ponto um texto pode capturar o inefável, aquilo que não se pode dizer com palavras, mas o texto pode capturar e produzir numa leitora ou num leitor anos depois do espetáculo? Claro, por acaso é uma pergunta que toca realmente na festa de anos, porque costumava escrever com muito pouca didascália, já agora, muito pouca, não havia, e também nunca escrevi um texto em que os atores entrassem e saíssem de palco, como agora. Portanto, isso para dizer o quê? Para dizer que eu desta vez, justamente para tentar gravar aquilo que nos está a acontecer, eu estou a desenvolver uma espécie de outro texto didascálico, um longo texto didascálico. Ou seja,
até é difícil fazer uma leitura pública do texto, porque há tanta... Há porções gigantes de didascálias que travam completamente a leitura oral, a leitura partilhada. Porque as falas são muito curtas e as didascálias são enormes. E acho que, não sei se é por isso, mas foi uma forma que optei para trabalhar, para de facto registar tudo no documento escrito, sabes? Ou seja, é além da didascália, de sair, entrar, chorar ou não chorar, isso pronto, eu nunca escrevo didascálias assim, mas são coisas muito... que ultrapassam a própria representação. Não sei explicar isto de outra forma. Por exemplo, como eu não consegui filmar parte do espetáculo, não é? E parte, ou seja, no final do espetáculo íamos ter vídeo, muito vídeo, não é? Pré-gravado. Como nós não conseguimos pré-gravar em condições, eu optei pela, então, descrição literária. Portanto, em vez de nós vermos, isso é muito engraçado, em vez de nós vermos as mortes, o espetáculo acaba com uma sequência de mortes que decorrem no teatro, em vez de o gravar, eu vou só narrá-lo, descrever, não é? Com uma espécie de ato já fora do espetáculo, fora da ficção que construímos até então. Portanto, e isso obviamente que um dia, para um possível leitor, espero que esse leitor tenha, portanto, sinta aquilo que nós estamos a viver. Que é também para isso que serve a literatura, não é? Para dar um testemunho de um tempo. Portanto, sim, eu estou realmente a tentar inscrever tudo, as falhas, os erros, ou seja, para não apagar, entendes? Para não apagar. Acho muito importante não apagar e devolver até no texto a situação pela qual estamos a passar. Pronto. Micael, o tempo voa. Eu continuaria a falar contigo com muito prazer, mas temos de deixar cá. Muito obrigado pela tua participação. Estás convidado amanhã na canle de YouTube da Associação de Escritoras e Escritores em Língua Galega. Temos um festival que não é tão amplo como o Festival Encontros de Novas Dramaturgias de Portugal. Este é mais pequenino, é um festival de processos nos que pessoas que estão a escrever ou a fazer uma criação coletiva desejam abrir o seu processo a outras pessoas, pois que exista um espaço. Amanhã vai ser um bocado virtual, prepararam uns vídeos para apresentar as suas propostas e amanhã emitirão-se e haverá também um pequeno colóquio sobre cada proposta. Estás muito convidado, muito obrigado. E vou tentar estar presente. Pois, muito obrigado. E eu espero, no 10 de dezembro, ir ver o espetáculo A Festa. Terei de... Estou convidado. Estás convidado e estão convidados todos aí. Terei de pedir ao Teatro Nacional São João que me faça uma espécie de certificado de trabalho, porque estamos fechados em Vigo, e para deslocar-nos necessitamos um certificado que diga Afonso Becerra vai a trabalhar para escrever sobre tal coisa, porque senão a polícia não deixa. É muito triste, mas obviamente que te enviaremos o certificado. Mas eu vou procurar porque quero ver esse espetáculo. Muito obrigado. Olha, muito obrigado pelo convite mesmo. Foi um prazer falar convosco, contigo, e obrigado mesmo pelo interesse. E nós, pronto, vemo-nos em breve.
Pronto. Beijinhos. Muito obrigado e boa sorte também para amanhã. Obrigado. Até já. Obrigado.